Depois dá uma analisada ali e vê se faz sentido para você. Vamos lá, vamos analisar hoje primeiro o Paulo Musi, né? Cara aí muito conhecido na internet também, né? Um cara que veio do meio acadêmico, é um grande médico também, um cara que consegue instruir muito bem as pessoas nessa parte física, né? Como lidar melhor com isso. Então, o ser humano ele sempre é dividido em três partes. A gente tem a parte mecânica, física, o corpo, né? A matéria. A gente tem ali o software por trás disso, o computador, o cérebro. E a gente tem também o nosso eu aí, né? A nossa identidade. Nós somos seres espirituais, estamos em algum lugar, né? Pode ser uma sala de controle, pode ser o campo espiritual, pode ser o universo, o que seja. A nossa essência ela está conectada a algo que não é só matéria, não é só mentalidade, não é só impulso elétrico. Existe algo ali no ser humano que vai um pouco além disso, né? Então, esse cara aqui, me parece que ele lida muito com a parte motora, física, mecânica do ser humano e parte também mental, né? Espiritual, não sei se ele fala muito disso. Vamos ver um pouquinho na análise ali alguns traços sobre ele, cruzar alguns detalhes, mas no geral é um cara que nitidamente ele é um especialista na parte mecânica, motora do ser humano, né? Os médicos eles são isso, eles são mecânicos de humanos, né? A gente dá problema assim como um carro dá problema, né? Então essas pessoas costumam ter aí uma certa competência, uma certa sensibilidade para certas questões, né? Mas também costumam ter dificuldades para compreender outras, né? Então, na sociedade, a gente sempre tem pessoas que são mais físicas, corpóreas, né? Elas são mais de usar os cinco sentidos e o corpo, são muito boas com isso, né? Tem pessoas que são um pouco mais da parte lógica, matemática, né? Essas pessoas costumam ser bem dos dados ali, são boas para compreender questões estruturais, lidam muito com coisas, mais do que com pessoas, muitas vezes, né? E existe aquele perfil ali que é um pouco mais das ideias, né? Da criatividade, da troca de ideia, da espiritualidade, muitas vezes. Então você tem perfis diversos na sociedade que variam, mas sempre gira em torno dessas camadas, tá vendo? Física, mental, espiritual, né? Então, vamos analisar aqui um médico, é um cara que é um cientista, né? Os médicos são cientistas, eles são técnicos no corpo, né? Então, geralmente os médicos têm algumas características aí que são bem interessantes, né? A gente vai ver aqui no Paulo Musi alguns detalhes no crânio dele e vamos comparar aí um pouco. Depois você mesmo faz seus comparativos, analisa grandes médicos por aí, vê se a área dele, o que ele faz, se o perfil de crânio que eu estou passando aqui faz algum sentido, né? Se você identifica esse padrão por aí. Então, Paulo Musi, ele me parece ser um cara que desde a juventude ele sempre teve uma certa capacidade de carga ali, né? Existe uma estrutura, eu olhei algumas fotos antigas para ver, e ele me parece ser um cara que já tem uma genética boa para ir para esse, né, para esse meio, levantamento de peso, lidar com essas questões. Então, vamos lá, vamos começar. Os médicos, como eu disse, eles são mecânicos de humanos, né? Eles lidam muito com essa parte motora, então geralmente são muito técnicos, entendem mais em detalhes, né? Eles buscam compreender em profundidade como tudo funciona, né? Como se fosse uma engenharia reversa. O corpo já está lá e ele é complexo, né? Ele é conectado ao cérebro e tem nós ali controlando isso por trás. Então, existem três camadas aí nesse game e os médicos lidam mais com a primeira e com a segunda, né? Então, eles são muito técnicos, geralmente são muito lógicos, né? A capacidade lógica deles é muito afiada, né? Dependendo do formato de testa, essa lógica oscila com uma certa sensibilidade. Eu acredito que seja o caso do nosso querido Paulo Musi. O Paulo Musi, ele me parece ser um cara de testa quadrada, tá vendo? Ó? Você vê que a testa dele é bem quadradona, ó, né? Faz uma rampa, ela puxa para trás. Então, no caso dele, a testa dele puxa bastante. Então você vai perceber que ele é um cara lógico,
ele é sereno, preciso no falar ali, mas existe uma mescla aí com o emocional, né? Existe um lado emocional dele um pouco mais aflorado. Então, ele acaba sendo um cara que consegue ser frio no falar, ser forte, firme, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa capacidade para sensibilidade, né? Usar os dados que chegam pelos 5 sentidos, por exemplo, sentir mais o mundo, pessoas, ambientes. Deve existir ali uma veia artística nele de alguma forma, entendeu? Comunicação, por exemplo, né? A gente pega os grandes comunicadores, pessoas que são muito boas nessa área, né? E lidando diretamente com pessoas, se dirigindo ao público, né? Então essas pessoas têm uma capacidade maior de conexão. A testa quadrada em rampa é muito comum entre os comunicadores, porque ela mescla a lógica precisa com a parte sensitiva do ser humano. Então você olha aqui para a testa do Paulo Musi, ela é puxada para trás, né? Só que ela é quadrada, é volumosa. Se você pega da linha dos olhos e orelha dele, puxa uma linha até aqui em cima, você vai ver que a testa dele deve ter o quê? Uns 3, 4 dedos dele. Se ele coloca esses dedos aqui de lado na testa, vai passar de 3 dedos provavelmente, né? Então, existe aí, tá? Porque de tanto bater o olho já sou um pouco treinado, mas aonde o cérebro passa ali, né? A parte do pré-frontal. Então, os formatos ali indicam muito do volume que está sendo gerado também. Então, com certeza é um cara que teve uma estrutura. Isso é uma coisa interessante que eu quero te dizer. Parte é a sua capacidade natural. Parte é o trabalho que você faz em cima disso. O Paulo Musi, pelo que eu saiba, né, eu não conheço muito sobre a vida dele, mas ele é um cara que ele teve uma certa estrutura ali para conseguir se formar, trabalhar, né? Então, isso acontece muito. Quando os pais conseguem se estabelecer um pouco, vão lá e impulsionam um pouco o filho, sabe? Ou muito, dependendo do caso. Então você vê aqui o caso de um cara que ele já tem uma genética que traz certos formatos no crânio, no corpo, volume de massa, coisa do tipo, né? Mas também houve um trabalho ali por trás, né? Ele veio, parte é a capacidade natural, parte é o quanto você exercita isso. Então, ele tem capacidade lógica, ele tem capacidade sensitiva ao mesmo tempo, né? Deve ter exercitado bastante a lógica dele, principalmente lógica precisa, que é aquilo que você analisa dados, processa dados, chega em certas conclusões. A lógica precisa, ela exige mais energia e exige também um tempo maior. A lógica rápida é tipo um jogador de futebol, né? O cara, ele tem que pensar e agir rapidamente ali em campo. No momento de ação dele, né, onde ele tem que estar muito preciso, focado, ele usa a lógica rápida. Ele não fica pensando demais, né? Então, o Paulo Musi, ele tem essa característica de ter a lógica precisa, mas também lógica rápida. Ele provavelmente é um cara que consegue pensar e agir rapidamente, ele deve ter um reflexo bom, né? Capacidade ali de reagir a certas situações deve ser boa. Então essa característica é muito presente até entre lutadores, né? Você pega aí uns caras no UFC, no MMA ali, vai pegando em várias lutas aí, você vai perceber. Testa quadrada em rampa ou testa arredondada é muito comum nesses meios. É porque são pessoas também que têm uma capacidade boa para resistir, né? Pressão, dor, escassez, desconforto, né? Elas têm uma capacidade ali de sentir um pouco melhor a eletricidade do corpo, mas conseguem fazer a gestão disso, tipo a dor, intensidade que você põe ali sobre a sua pele, por exemplo, define dor e prazer, né? A dor e o prazer, o que diferencia os dois é a intensidade mesmo. Então, tem pessoas que têm mais facilidade para resistir mentalmente à dor. Talvez o corpo não seja tão resistente à dor, mas a mente consegue ser muito resistente. Teve um cara que eu analisei há pouco tempo, acho que chama Yoel Romero, né? Um cara aí bem casca-grossa, eu acho que ele tem quase 50 anos e ainda luta, sabe? Então, o cara é bruto, é um tanque. Você vai ver aquele formato de crânio ali, você vai perceber, a nuca é mais reduzida, a testa faz um certo arredondamento,
né? Tem um certo volume ali, mas enfim, o cara é um tanque, né? E isso daqui também é característica de homem-tanque, né? De homem que consegue ter muita resistência à dor, mas também consegue ter uma capacidade de acumular carga. Vou falar um pouco mais da nuca dele daqui a pouquinho, né? Para a gente chegar em certas conclusões aí. Mas praticamente é isso. Testa quadrada em rampa, capacidade sensitiva barra lógica. Provavelmente ele teve uma boa estrutura para exercitar a parte lógica. Então isso acabou gerando uma capacidade muito grande ali para ele realmente, ao meu filho aprontando ali. Mas ele deve ter acumulado uma capacidade de exercer mais essa lógica, tá vendo? Se talvez esse trabalho não fosse feito ao longo do tempo, provavelmente a capacidade lógica dele seria um pouco mais reduzida, né? Então, parte a sua capacidade, parte ao quanto você vai exercitar essa capacidade ao longo da sua vida, a qualidade do quanto você aprende em cima disso, né? Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Então, quando você vai para a informação, é só dados que tem na sua mente. Quando você pega essa informação e executa, pratica isso no mundo de alguma forma, né? Transforma em verdade para o seu cérebro, aquilo ali já cria neuroassociações fortes. Quando você começa a fazer aquilo por muito tempo, né, aquilo acaba se tornando sabedoria de alguma forma. Você utiliza aquilo de uma forma diferente. Não precisa ser sempre convencional. Você consegue ser criativo ali dentro, depois de tanto fazer aquilo, né? Então, as profissões antigas que eram passadas de pai para filho, por exemplo, como sapateiro, açougueiro e por aí vai, tem gerações de famílias que se tornaram boas em fazer isso e ensinavam os filhos, igual homens que faziam espada samurai, né, no Império Antigo lá no Japão. Era um ofício passado de pai para filho, sabe? É uma coisa que muitas profissões no mundo são assim. Eram assim, pelo menos, né? Isso está ficando um pouco mais líquido. Mas vamos lá. Vamos passar aqui agora para o formato de nuca do nosso querido, né? Ele tem aqui uma nuca bem reduzida, né? Você vê que ela deve ter algum volume ali. É a nuca que eu costumo chamar de nuca curta indo para média, tá vendo? Ela tem um certo volume, é reduzida, né? Se você for pegar o crânio dele aqui, você vai perceber que nuca está bem reduzida, a testa está puxada para trás e é quadrada em rampa, né? O rosto é bem aguçado, mas a nuca ela é mais reduzida. Eu já mostrei nuca de corredores etíopes, quenianos, os maiores maratonistas do mundo. Geralmente a nuca é muito reduzida, ou não, é muito longa, né? Muito puxada para trás. O volume, a pessoa pode engordar ou emagrecer, o volume sempre está mais evidente aqui atrás. E no caso do Paulo Musi, ele é um cara de nuca reduzida, então acumula mais massa corporal, tá vendo? Olha que interessante. Você olha aqui também ele numa palestra, acho que isso aqui é mais recente. Ele perdeu peso, né? É um cara que o shape dele mudou um pouco ali. Mas você sempre vai ver ele com uma capacidade de carga um pouco maior, né? Quando é nuca curta indo para a média, a pessoa acaba puxando um pouco para a capacidade velocista. Então, é como se 70% do Paulo Musi fosse homem de carga, 30% velocista. Então ele consegue se projetar com uma certa velocidade, uma certa capacidade, entendeu? A força bruta deve ser a principal característica. Ele deve ser um homem forte e resistente mentalmente, né? Para a parte física, a resistência mental dele deve ser boa, né? Então já deve ter lidado muito com a dor, né? Bem interessante. Então você pega aí uma testa que ela é mais quadrada em rampa, você une com uma nuca mais curta, isso acaba gerando aquele cara que ele tem massa e resistência, sabe? Consegue ser mais bruto, consegue ultrapassar seus limites muitas vezes, né? Consegue pôr o seu corpo e sua mente sobre um certo estado de pressão bem elevado e depois retornar. Tem pessoas que dobram e quebram, tem pessoas que dobram e conseguem voltar, igual bambu, né? Então isso é muito no mental. O nosso corpo ele tem uma limitação que ela não é nem de perto o que a gente experimenta diariamente, né? Tipo, os nossos limites, eles são muito maiores do que a gente pensa. Eu costumo dizer, arranque o pré-frontal, né? Vamos fingir que a gente tirou o pré-frontal. Parte lógica do ser humano, você praticamente aí.
falando da mente, né? Então, a gente tirou aquela parte. O seu corpo, ele vai virar tipo um zumbi, né? Ele vai ficar operando automaticamente ali. Ele vai querer fazer as coisas basais, reproduzir, comer, né? Por aí vai, se abrigar. Então, pensa no seguinte, esse ser vai ser muito mais forte fisicamente do que você. Porque muitas vezes ele não tem que ficar lidando com a limitação da dor. A dor é uma comunicação com o nosso corpo, né? O nosso corpo e o cérebro, eles estão emitindo para você ali uma certa linguagem, um certo sinal, é a intensidade, né? Se for algo pontiagudo que espeta na sua pele, você vai sentir aquilo ali, né? De uma certa forma. Muitas vezes o cérebro vai soar um alarme muito forte, né? Opa, tem algo prestes a perfurar a sua pele. Agora, quando uma mosca posa no seu braço, ou às vezes você esbarra numa folha, isso são tudo níveis de intensidade diferentes. Então, o nosso cérebro, ele realmente emite sinais diferentes baseado no estímulo que chega de fora, nesse caso. Então, pensando nisso, tem pessoas que elas são boas com esses estímulos e tem pessoas que não são boas, né? Tem pessoas que têm uma capacidade mediana, tem pessoas que nasceram com uma capacidade mediana e conseguiram tornar isso algo muito bom, né? Tudo é exercício, né? A parte de herança, o que chega pré-configurado para você no seu corpo e na sua mente, aquilo ali é uma herança dos seus antepassados, mas o que você faz de trabalho em cima desse mecanismo ao longo da sua vida vai cravando associações. O seu corpo inteiro, ele é cheio de neurônios. O seu cérebro, ele é como se fosse um polvo, né, que fica ali com os tentáculos todos amarrados no corpo. O corpo é como uma marionete do cérebro, né? Então, ele monitora tudo, 24 horas. Então, tudo que você passa na sua vida, tudo que você treina, tudo que você aprende, tudo isso vai se formando um banco de dados, né? Que no fim da sua vida é aquele senhor, aquela senhora que tem sua personalidade, sua característica, seu modo de pensar, e aquilo dificilmente muda. É como se ao longo da nossa vida o nosso cérebro ele fosse formando uma IA suprema, né? Para no final da vida você se tornar um ancião de si mesmo, né? Tipo, um, uma pessoa muito sábia em viver sua própria vida. É tipo isso, entendeu? Então, quando chega nesse ponto, né, no final da sua vida, você acaba se tornando um tipo de monumento humano, né? A vida mais velha, a pessoa que chega aos 60, 70, 80, eu vejo como uma preciosidade ali. É um tipo de cérebro que tem dados que a gente nunca vai ter. Mesmo que a gente busque no Google, busque inteligência artificial, são dados, são ângulos, são momentos, né? Que aquela pessoa viveu e ela enxerga o mundo por aquela ótica ali, por aquele ângulo. Cada cérebro é único, cada condição, cada pessoa é única, entendeu? Então, no caso dessa condição aqui, provavelmente capacidade de resistência mental para a parte física, processa bem os dados que chegam através dos 5 sentidos, né? Os captadores, eles não devem ser tão bons, mas a capacidade de processar o que chega por eles, entendeu? Então, eu costumo dizer que dos 5 sentidos, 2 ou 3 são os mais eficientes. Eles são bons, sendo que um deles é muito bom. Geralmente, um deles é a visão, né? Mas tem pessoas que conseguem ser melhor com outro sentido do que a visão, por exemplo. Um exemplo disso é o cego, pessoa que perdeu a visão. Essa pessoa, ela tem uma distribuição de atenção do cérebro um pouco maior para outras áreas agora. Elas começam a ficar boas com cheiro, né? Com paladar, com audição, né? Até o próprio tato. Isso acaba realmente tornando esses sentidos mais eficientes, porque agora não há necessidade de gastar tanto com esse sentido novo, né? Então, os 5 sentidos até, cara, uma coisa muito interessante sobre eles é que o nosso cérebro ele prioriza para nos defender usar a visão. Se você for parar para pensar, a gente veio de um ambiente um pouco hostil, né? O mundo ele é hostil por natureza. A gente construiu estrutura hoje. A gente consegue viver com um pouco mais de tranquilidade no interior da aldeia, mas o mundo ele é muito hostil. E o ser humano ele não tem uma carcaça tão hostil, né? A gente é meio frágil assim. Então a gente tem que construir estruturas, ferramentas, né? A sociedade para se proteger. E se você parar para pensar, a gente é altamente adaptativo, né?
Só que o nosso mecanismo não é tão forte, né? Mas a nossa adaptação, principalmente mental, é gigantesca, né? Então, o cérebro ele sempre está buscando nos proteger. Ele busca o máximo possível validar sem precisar tocar, sem precisar cheirar, sem precisar pôr na boca. Tudo que você vai degustar na sua vida, tudo que você vai perceber, geralmente você está usando os olhos. É diferente, um cachorro vir latindo para o seu lado, você está de costas e você está ouvindo ele latindo. Você vai ter que virar para ver. Será que ele está latindo com outro cachorro? Será que ele está vindo me morder? Né? Agora é diferente quando você vê o cachorro. Você vê, até antes de ouvir, ele veio correndo. Ali o seu corpo inteiro tem motivo para armar, né? Para redistribuir sangue para outras áreas e por aí vai. Para você ou correr ou atacar. Enfim. Então, existe aí uma confiança gigantesca do nosso cérebro nos nossos olhos, né? É o principal sentido para ver o mundo, tocar o mundo praticamente, sem precisar chegar perto. À distância, você consegue validar algo que é muito hostil para sua existência, né? Então, um urso, a 1 quilômetro de distância, sabe? Você vê o urso, pronto, você já tem motivos para se mover. Agora, sentir o cheiro de um urso é muito mais difícil. Ouvir um urso a 1 quilômetro de distância, tá vendo? Então, os olhos, eles são projetados, uma das funções é para nos permitir enxergar o mundo, a natureza, as estruturas que estão por aí, validar a distância, o máximo de distância possível antes de chegar perto. Depois, a gente tem o olfato e a audição, né? Ouvir e sentir cheiro é essencial para chegar um pouco mais perto, né? Às vezes você está vendo uma coisa e o barulho daquela coisa às vezes te faz afastar, entendeu? Quanto mais perto dessa coisa, mais você já está utilizando um segundo sentido, né? Então, o olfato também é um sentido ali que te permite ver sem usar os olhos, né? Então, os animais da natureza rastreiam através do olfato. Tem pessoas que são muito boas com cheiro. Eu costumo dizer, eu sou muito bom com cheiro, sabe? É uma capacidade interessante minha ali. Então, tem pessoas que têm essas capacidades, outras têm outras, né? Então, entre visão, audição e olfato, a visão é a que mais consome energia, é a mais eficiente para proteger o sistema à distância, né? Para validar o mundo, é o que a gente mais utiliza aí no dia a dia mesmo, né? Para tudo, assim. Quando você anda numa escada no escuro, é um pouco complicado, já percebeu? Né? Porque o cérebro está muito acostumado há muito tempo a confiar na visão. Então, ele realmente remaneja muita energia para essa parte. Então, a visão é a principal, o olfato e a audição são os secundários. Depois vem o tato e o paladar. Olha só como o tato e o paladar são os que o cérebro tende a usar menos, né? Quando você chega a tocar e a pôr na sua boca alguma coisa, é porque ali você já viu, você já ouviu, já sentiu o cheiro, você já validou para conseguir chegar perto, né? Eu estou falando aqui uma linha que serve para tudo que é sobrevivência do ser humano, até para conhecer uma pessoa, tudo, cara. Existe uma frequência aí, existem distâncias seguras para o nosso cérebro. Começa na visão, depois vai para a audição, o olfato, depois vai para o tato, depois o paladar, né? Quando você chega a tocar em algo é porque você está seguro, né? Você sabe que aquilo pode ser alcançado, pode ser tocado. Não é um animal hostil, por exemplo, não é um perigo, não é um veneno. Então, quando você chega perto de algo é porque você tem confiança, você consegue chegar perto daquilo, já validou. Quando você chega por dentro da sua boca, você confiou em todos os seus outros sentidos, né? Porque o sentido que pode matar o ser humano, né, muito facilmente é a boca, é o paladar. Quando você coloca algo na sua boca, você está permitindo que aquilo entre para dentro do seu sistema. É mais fácil morrer de dentro para fora do que de fora para dentro, entendeu? O mundo externo tem muitos perigos, mas não são perigos que comprometem o nosso sistema o tempo inteiro, sem a gente saber o que está acontecendo. É possível uma pessoa morrer sem saber por que está morrendo, quando se fala de dentro, né? Os nossos órgãos, nosso sistema, ele pode ser facilmente infectado. Então, o sentido que é mais protegido na nossa existência, na nossa condição humana, é o paladar.
ele é o último a ser usado, né? Ele deve ser o último a ser usado. Se você chegou a pôr algo na sua boca, é porque todos os outros sentidos já validaram. Isso serve para comida, isso serve para conhecer uma pessoa, para fechar negócio, para tudo, cara. Tem negócios que não podem ser feitos pela internet, eles têm que ser pessoais, né? Eles precisam ser pessoais, aquelas pessoas precisam se encontrar, né? Então, validação através dos 5 sentidos, tá vendo? É a parte animal do ser humano. A gente realmente tem essa distância segura para tudo, né? Na vida, assim, tudo. Então, até escolha de quem a gente passa mais tempo, tudo isso está ligado a esse tipo de processamento de distâncias, né? Então, estou falando uma linguagem bem simples, bem boba aqui, né? Para reforçar um pouquinho. Eu sempre gosto de deixar um extra em alguns conteúdos para quem segue aí conseguir absorver também. Então, Paulo Musi é um cara de carga, né? Ele provavelmente não deve ser um cara muito rápido para correr. Ele deve ter um bom tempo para arrancar, até deve conseguir manter um pouco aquela performance ali, mas tipo, correr uma maratona não deve ser uma coisa muito sexy para ele, né? Talvez um esporte de velocidade, algo assim, né? Mas força bruta com certeza. E mesclado essa testa quadrada em rampa dele bem puxada aqui, né? Vamos até medir uma linha, pega no queixo e os olhos, né? Você pega, cruza uma linha aqui. Quando você puxa essa linha para cima, você vê que a testa está bem puxada para trás. Isso indica a rampa, né? Ela acaba ficando inclinada. Então, isso daqui dá muita resistência à dor, cara. Sabe? Pressão, escassez de desconforto. A pessoa consegue ter muita capacidade para lidar com desconforto. É muito interessante. Pensar e agir rapidamente também. Muitas vezes o lado emocional fica aflorado, tá vendo? Né? Então, ele é um cara que consegue ser muito bruto e explosivo, né? Ele consegue liberar o que eu chamo de modo berserk, né? Aquela coisa de você elevar ali o estado do seu corpo muito rapidamente para uma outra frequência, entendeu? Então tem um poder de ação e reação muito grande. Por isso que eu volto a dizer, na luta, em algum tipo de modalidade ali onde ele tem que se levar a certos limites, ele provavelmente deve performar bem, entendeu? Então é um cara que deve ser bom para dor, tá? E tem conhecimento técnico sobre o corpo. Então, eu acho que pouca coisa assim ligada ao corpo humano, às condições, eu acho que pouca coisa deve abalar ele, sabe? Enfim, né? Vamos falar um pouquinho do topo de cabeça. Olha só uma coisa interessante, eu até deixei essa foto aqui para explicar um pouco sobre topo de cabeça elevado e testa grande. Ele é um cara que tem uma testa puxada para trás, tá vendo? Quadrado em rampa, e ele tem um topo de cabeça bem elevado, né? Eu sei disso porque se você cruzar uma linha aqui, ó, dos olhos e orelha, pegar o que tem aqui de tamanho para cima e jogar para baixo, você vai perceber que vai bater aqui na linha do queixo dele. Entre a boca e o queixo, tem essa linha aqui, tá vendo? É porque aqui ele tá de boca aberta. Mas exatamente essa linha aqui. Você vai perceber que o que ele tem de massa para cima, ele tem de massa para baixo, né? Então, existe aí um topo de cabeça bem elevado, uma testa quadrada em rampa, uma nuca curta, né? Então, é um cara que tem capacidade de carga, capacidade de pensar e agir rapidamente, o testa quadrada em rampa, mas também tem topo de cabeça elevado. Lembra que eu falei que as pessoas de testa quadrada em rampa, elas têm facilidade maior para se comunicar, né? Processam os dados que chegam, tiram suas conclusões e retornam em cima, conseguem trocar ideia. É por isso que o Paulo Musi ele é um cara que ele fala um pouco mais, já percebeu? Ele consegue falar, escolhe muito bem suas palavras. Ele não tem problema para se comunicar, né? A comunicação dele é boa, né? Às vezes, um pouco do emocional dele vai em cima da comunicação. Ele consegue ser um pouco mais aflorado, ele consegue muitas vezes ser mais brincalhão, né? Então, pessoas de testa quadrada em rampa brincam muito com a comunicação, né? É um dado bem interessante aí. Está presente entre comunicadores, artistas, né? Médicos também, né? Porque médico ele é lógico, mas o médico lida com o fator humano. O médico está lidando com algo técnico, que é o corpo, mas ele tem que ter a sensibilidade para lidar com o ser humano também, né? Então, o dono daquele corpo ali, né? Então, pega um cara de topo de cabeça elevado com testa quadrada em rampa. Você forma um bom comunicador, você forma um bom instrutor, um bom professor,
né? Então, o professor, ele geralmente tem que ser comunicador. Ele precisa ter algum tipo de sensibilidade para transmitir o que ele sabe. Se ele for técnico demais, as pessoas que ele está ensinando, que geralmente são jovens, e jovem não tem o pré-frontal formado, né? Geralmente o jovem não tem a capacidade lógica 100% ali rodando. Quando você bate seus 30 mais ou menos, é que você realmente meio que forjou seu crânio, tá? O seu crânio se selou, o cérebro muda muito pouco depois dali, né? Então, existe ali, eu falo de massa, tá? Mas existe ali uma profissão que é o de instrutor, de professor. Esse cara já tem capacidade lógica formada, ele tem seus conceitos, suas ideias, seus ensinamentos. Os jovens estão ainda formando o seu pré-frontal e eles estão recebendo conhecimento, que geralmente o conhecimento ele foi informação difundida em algo que a pessoa consegue compreender bem, consegue aplicar, economizar tempo para não precisar ter que testar muitas coisas que vieram antes, né? Então, os livros, os dados que o ser humano vai passando de geração em geração é que permite a gente não começar do zero toda vez que nasce bebê, né? Então, a existência humana vai evoluindo, é como se cada geração deixasse uma estrutura para outra. Então, existe aí, tá vendo, certos padrões sobre nós, sobre a raça humana, que eles se repetem, né? Esse perfil de crânio aqui, ele é criativo, filosófico e espiritual. É o perfil de crânio que consegue lidar com o campo das ideias, né? Filosofia, espiritualidade, né? Mas também consegue ter uma capacidade lógica barra sensitiva. Não é 100% lógico. Ele não é aqueles caras frios, sabe? Aquela pessoa 100% fria. Não. Ele tem o lado sensitivo, ele tem o lado lógico e equilibrado, né? Então, os testas quadrados em rampa, eles são um tipo de testa híbrida, tá? Quando tem a nuca mais curta, tem um volume de massa maior no corpo, eles têm muita resistência para o corpo, falando mentalmente, né? Mas resistência para colocar o corpo sobre uma frequência muito alta de repetição, maratona, por exemplo, já não é uma coisa muito atraente para eles, entendeu? Então, topo de cabeça elevado, testa quadrada em rampa, na medicina, por exemplo, forma uma pessoa que consegue ter capacidade de empatia, geralmente, né? Uma certa sensibilidade mesclada com a lógica. Se fosse uma testa muito arredondada, ele seria um cara bem mais emocional, né? Então, ou pelo menos estaria mais propenso a isso, tá? Porque parte é a sua capacidade, parte é o que você está fazendo com isso. Então, eu dou alguns exemplos em outros vídeos, até falando de monges tibetanos, né? Monges aí, mestres de Kung Fu. Você vai perceber que muitos têm a testa arredondada. O cara tem um controle para os seus impulsos um pouco mais reduzido. É um cara mais emocional, o emocional dele é mais aflorado. Mas por ter treinado tanto o controle, né? Ter se conhecido tão a fundo, essas pessoas acabam sendo mais geniais do que quem nasce com um controle emocional já mais forte, entendeu? Tem pessoas que têm uma capacidade de autocontrole maior, por natureza. Tem outras que têm uma capacidade de autocontrole mais reduzida. As que têm mais reduzida, quando treinam, elas se superam, né? Ultrapassam certos limites. Elas acabam formando pessoas muito mais autocontroladas, né? Porque realmente foi contra, né, algo que era natural delas, e aquilo acabou se formando como uma habilidade. Sempre que você consegue ir ao extremo, aquilo vai gerar alguma coisa muito forte em você. No caso das artes marciais, os caras dobram, não quebram, eles se autoconhecem em condições absurdas e pronto. A partir dali, eles dificilmente retornam àquele descontrole anterior, né? Eles acabam acessando ali uma capacidade nova, vamos dizer assim, né? Então, o autocontrole é muito poderoso, cara. Então, voltando aqui ao Paulo Musi, com certeza é um cara que tem aí uma capacidade emocional um pouco mais aflorada, né? Mesclada com a lógica. Vamos continuar aqui. Perdão, o topo de cabeça, tá? Lembra disso, eu tenho vários vídeos aí que eu falo sobre o topo de cabeça elevado, né? Se você entrar na playlist do Criativo Filosófico Espiritual, você vai perceber.
É, então ali eu falo muito de pessoas que têm uma capacidade para o campo do conhecimento acessado, né, que é um banco de dados que existe aí na nossa existência. Ele pode estar no universo, pode estar no mundo espiritual, não sei. Mas eu sei que existe um lugar onde todos os dados de tudo o que acontece, todas as possibilidades, tudo o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e todas as possibilidades dentro disso estão lá, né? Estão sendo processados nesse momento. Então, se você pegar um pedaço de plástico, você vai perceber que esse pedaço de plástico tem inúmeras informações, desde peso, tamanho, elasticidade, né? Tudo, né? Até quando você arremessa ele, todos os dados que ele gera no mundo, tudo isso está sendo processado agora em algum lugar, né? Então, é como se fosse um banco de dados central mesmo. Tem duas vias para o ser humano adquirir informação, conhecimento e sabedoria. Uma é pelo campo do conhecimento adquirido, que é estudando livros, ouvindo podcasts, fazendo faculdade, né? Os meios naturais aí que a gente costuma consumir, né? Que são deixados por outras pessoas. São pessoas passando bastão para a gente, informação de fora vindo para dentro. E existe como você de dentro para o mundo espiritual, para o campo do conhecimento acessado, você também puxar certos conhecimentos, certas informações, certas sabedorias, né? Então, isso aí, se você for buscar em várias religiões, você vai ver isso sendo expressado, tá? Onde você coloca o ser humano, ali vai haver religião. Ali vai acontecer algum tipo de movimento ligado ao espiritual, né? Sempre, sempre em toda cultura vai haver algum tipo de religião. A religião nunca vai morrer enquanto existir ser humano, porque somos divididos em três camadas: física, mental e espiritual. Então essa parte de nós, que é a nossa essência, ela nunca vai sumir, senão a gente vira robô. Essa é a diferença entre os seres humanos, os animais e as máquinas, né? A gente tem um lado espiritual mais aflorado. Se você acha que a lógica é a coisa mais importante para fazer o ser humano prosperar, pare e pense um pouco melhor, né? Pensa nisso, o ser humano tem a parte física, ele tem a parte lógica e ele tem essa parte criativa, filosófica e espiritual, né? Então, o criativo, filosófico e espiritual é ele que manda no mundo hoje, né? Se você for olhar para os grandes governos, os presidentes, né, as grandes famílias do mundo, você vai perceber que geralmente tem o topo de cabeça mais elevado, né? São pessoas que conseguem transitar no campo das ideias, conseguem entender bem o ser humano, entender de clima, geografia, comportamento humano, antropologia, né? Conseguem lidar com ciências que têm inúmeras variáveis, né? Então, ser extremamente lógico, ser uma pessoa muito dos dados, não necessariamente te torna uma pessoa muito inteligente, tá? Assim como também, se você tiver um topo de cabeça muito elevado, não necessariamente você vai ser uma pessoa muito inteligente também no campo das ideias, porque parte é a sua condição, parte é o exercício que foi feito em cima disso, o trabalho que você vem fazendo consigo. Então, naturalmente, muitas pessoas se aprimoram, muitas pessoas não se aprimoram, né? Então, eu já conheci pessoas que tinham uma testa muito grande, capacidade lógica muito aflorada. Você via ali na expressão, até no modelo mental da pessoa. A pessoa conversando contigo, você via que ela tinha muita capacidade lógica, mas havia uma limitação de dados, de redes neurais ali. A pessoa não conseguiu estudar ao longo da vida, ela não se pôs nesse estado, ela foi investir tempo em outras coisas. Então, tem o comportamento de uma pessoa muito lógica, mas o conteúdo dentro é mais limitado, né? Então, olha que interessante, né? Se a gente for olhar para a análise craniana pensando assim, o cara tem um testão, então ele está na frente. Ele é muito lógico, né? Ou o cara tem um topo de cabeça muito elevado, então ele está na frente. Sabe? Ele é melhor do que eu. Não. Se for para esse lado, você já começa a não entender muito bem como é que isso aí está rodando, né? Agora, quando você compreende que você nasceu com um tipo de condição, as pessoas nasceram com as delas, e cada um tá jogando um game muito individual, muito pessoal. Não tem como comparar a sua vida com a vida de qualquer outra pessoa. Não tem. Mesmo que você tivesse um irmão gêmeo andando contigo a vida inteira, né? Esse irmão gêmeo não veria o mundo exatamente como você vê. Ele veria por outras óticas, outros prismas ali, de alguma maneira,
né? Vocês nunca conseguiriam ter exatamente o mesmo cérebro com as mesmas ligações mentais, né? Então, isso torna a gente muito único, tanto física, mental quanto espiritual. Espiritualmente, você é um ser que nasceu e nunca mais vai deixar de existir, né? De alguma forma, você sempre vai existir, seja numa nova vida, seja repetindo várias vidas nessa aqui, o que seja que você acredita, só o fato de você crer, de pensar nisso, já é o seu lado espiritual meio que puxando, o lado criativo, entendeu? Toda sociedade, toda tribo, ela vai ter alguém ali dentro que tem capacidade espiritual, criativa, filosófica, um questionador, uma pessoa que é mais do campo das ideias, né? Então esse topo de cabeça elevado aqui, ó, puxa muito para isso, tá vendo? Depois fala aí, deixa nos comentários se esses traços batem com o Paulo Musi, né? Eu já vi vídeos dele no passado, não sou de seguir hoje em dia, mas é um cara que me parece ter uma boa comunicação. Quanto menos eu sei da pessoa, melhor, porque eu levanto os dados e as pessoas que conhecem, principalmente a pessoa, conseguem sacar, né? Então, no caso do Paulo Musi aqui, eu já conheci um pouco, então sou um pouco suspeito de falar, né? Mas a maioria das pessoas que eu analiso nesse canal nem faço ideia de quem é, né? Então, vamos olhar aqui pro rosto do Paulo Musi, né? Olha só como ele é um cara de olhos um pouco mais cerrados. Ó, existem 3 tipos de olhos, tá? Vou falar rapidamente disso aqui. Existem olhos de ovelha, olhos de pastor e olhos de lobo, né? De predador. Então, o Paulo Musi, ele tem uns olhos que mescla entre o pastor e o lobo, né? Perdão, que mescla entre a ovelha e o lobo, que seria o pastor, né? São olhos que eles são cerrados, olhos de caçador, olhos de polícia, por exemplo, né? Só que existe aqui um certo arqueamento, né? São olhos de caçador, tá vendo, ó? Mas existe uma certa empatia no olhar, é um pouco arredondado, não é um olho tão cerrado, né? Então, os predadores, eles têm uma certa expressão mais hostil, né? As ovelhas têm uma certa expressão muito familiar, muito próxima, pouco hostil. Os pastores, eles conseguem ser lobos que se conectam às ovelhas, né? Eles conseguem ser ovelhas e lobos ao mesmo tempo, né? Existe aí uma... Tudo tem seu lado profano, tá? Então, os pastores têm seu lado... Eu posso falar disso um pouco mais no futuro, os perfis ali gerais de pessoas, assim, na sociedade. Então, o Paulo Musi, ele é um cara, como eu disse, com um lado emocional um pouco aflorado, ao mesmo tempo uma capacidade lógica muito grande. Ele não é aquele tipo de cientista durão, totalmente pouco expressivo, né? Não é. Ele é esse perfil de cara que consegue usar muito a lógica, mas também tem sensibilidade. Ele consegue se conectar mais facilmente às pessoas, gera um pouco mais de empatia, né? Visualmente é um cara bonito, ó, ao formato de rosto. Pô, aqui eu não preciso nem ficar explicando, né? Quem é visagista aí já vai entender que o rosto dele, visualmente, né, tem uma certa aceitação social, né? Então, gera uma certa confiança. O olhar poderia ser um olhar mais de caçador ou poderia ser um olhar mais de ovelha, dependendo do formato de testa, principalmente, né? Então, quem tem a testa muito arredondada e puxada para trás, geralmente costuma desenvolver um olhar mais aberto, mais expressivo. A bolinha dos olhos é mais abertona, assim, né? É maior, né? E as pessoas que têm uma testa muito grande e quadrada, muito reta aqui na frente, costumam ter os olhos extremamente cerrados, né? Então, tem suas variações no meio dessas informações aí, né? Mas, geralmente, o padrão é isso aí, né? Testa mais reduzida, né? A nuca mais longa, os olhos são maiores. Testa mais quadradona, mais retona, os olhos já ficam bem mais cerrados, mais frios, pouco expressivos. Quando a testa é quadrada em rampa, mescla entre esses dois mundos, né? Então, no caso dele aqui, tem olhos de pastor, ele tem um rosto que é expressivo, o rosto é maior do que a testa, né? O rosto só não é maior do que o topo de cabeça. Então, existem pessoas que têm a testa maior do que o rosto, por exemplo. Mas isso daqui é a proporção que geralmente gera o comunicador mesmo, a pessoa que se conecta mais a pessoas, né? Existe uma certa capacidade aí.
Então, os 5 sentidos aflorados, tá vendo? Ó, na parte de captação, existe uma certa expressão nos 5 sentidos, né? Eles são grandes de certa forma, não são exagerados, não são enormes, né? Porque a nuca não é tão grande. Se a nuca fosse maior, o rosto seria mais expressivo, provavelmente maior, né? Seriam os traços mais marcados, né? Então, existe uma mescla entre o homem frio e o homem emocional aí no, né? Tem até o Hernan Drago, que eu analisei há pouco tempo, eu comentei um pouco sobre isso. Os homens bonitos, eles têm um lado masculino e eles têm um lado feminino, sabe? Existe um equilíbrio entre os dois ali. Eles têm um tipo de beleza feminina, tá? Então, o Paulo Musi, ele não é aqueles caras que você olha assim e o cara é brutalidade pura, não. Entendeu? Existe aqui uma certa empatia no rosto, uma certa conexão, né? Tem uns caras que eles têm cara de ruim mesmo, sacou? Vai no jiu-jitsu aí, vai em, né? Tem alguns lugares assim, alguns tipos de luta que você vê, os caras não tem esse rosto de princeso aqui não, entendeu? Esse maluco tem cara de guerra mesmo, de soco na cara, entendeu? No MMA, no UFC, tem muitos assim também. Então, existe uma certa beleza feminina nos homens altamente aceitáveis, né? Os homens belos, desde modelo até o famoso shed aí que as pessoas falam. Enfim, né? Existe uma conexão feminina ali. É porque o belo ele vem mais do feminino do que do masculino. A aceitação social através da beleza geralmente é muito mais poderosa nas mulheres do que nos homens. Só que tem homens que eles adquirem um pouco dessa carga feminina, né? Então, isso vai às vezes para beleza, vai para comportamento, que seja. No caso do Paulo Musi, ele é um cara masculino, né? Bem forte ali nas suas ideias e tal, só que ele tem uma certa sensibilidade ali no comportamento e também nos 5 sentidos, no corpo. Existe aí, sabe? Então isso vai formando a gente, tá vendo? É o robô que a gente está vestindo, é a estrutura que a gente controla, né? Então, parte é a condição que a gente tem. Isso são padrões que eles vão existir na nossa vida sempre ligados ali, aquelas características. É como se o design estivesse mostrando um pouco da capacidade interna, igual uma Ferrari, um carro de rally. Quando você olha para a estética dos dois, você percebe, esse daqui é para asfalto, esse daqui é mais para lugares acidentados, né? Quando você coloca uma Ferrari para fazer rally, você já percebe que no visual ela já estava entregando que a performance não era para aquilo, né? E aí você pega um carro de rally para fazer asfalto, ele até consegue, mas não tão bem quanto uma Ferrari, né? O design, ele geralmente é o produto do que está dentro. Tipo, ele é só o resumo, né? Então isso é um padrão que se repete para os seres humanos, é um padrão que se repete nos animais da natureza, nas vegetações e por aí vai, né? Então, até a cor dos animais venenosos, por exemplo, está muito ligado ali a certas questões, né? Eles são venenosos e têm certas cores por certos motivos. Um tigre tem aquela pelugem, ele tem aquele design, aquela estética toda ali, porque aquilo ali tem propósito. Aquele tipo de camuflagem é mais difícil de ver no mato, sabe? E ele precisa chegar o mais perto possível para dar o bote. Então, tudo na estética, no design, está ligado à nossa estrutura orgânica. Nada é aleatório no seu corpo. Até o seu rosto, seus traços, seu nariz, sua boca, isso veio tudo pré-programado dos seus antepassados. Isso daí é uma herança genética. Muita gente teve que passar por uma linha do tempo, passar o bastão até chegar em você, né? Então, tudo que tem no seu corpo hoje veio pré-programado, baseado na existência dos seus antepassados. Essas pessoas sofreram, passaram por dor, pressão, né? Viveram uma vida muito mais dura do que a gente tem. Eu costumo dizer que nós somos reis nessa terra, né? Desde o mais rico até o mais pobre. A gente tem uma estrutura hoje em dia que não se compara a nenhum outro reino que já existiu. Desde vacinas, né? A capacidade de você subir um prédio, né? De você dar assistência às pessoas. Cara, enfim, né? A internet, a comunicação, entendeu? Você ter o WhatsApp no seu bolso. Só dentro do seu bolso, o que tem de gente trabalhando para você agora, dentro do seu smartphone, não dá para você contar, entendeu? Então, nós somos muito ricos, né? Muito ricos. Então, tudo que nós temos aqui no nosso corpo é uma herança que está sendo usufruída agora, que vai ser passada para frente. Nem todo homem vai passar,
Mas geralmente os homens mais belos, eles têm uma facilidade maior de passar essa genética para frente, né? É uma aceitação social maior, existe uma cartela de ofertas ao longo da vida um pouco maior para eles, né? Então, isso daqui está muito ligado à nossa biologia, né? Enfim, você vai ver aqui que ele é um cara, tá vendo? Ó, que desde cedo, desde novo, existe aí uma certa capacidade de carga, tá vendo? O cara que ele realmente, a genética dele, desde novo, já devia ser um pouco mais puxada para essa coisa da força, né? Existe a capacidade de velocidade, mas principalmente a força. Então aqui está ele com seu shape, né? Um pouco mais jovem aqui, ó, tá vendo? Então você vê aí que é um cara, ó o antebraço, né? O antebraço dele é bem grosso, né? Tipo, não é gigantesco, mas você vê que é bem grosso, entendeu? Ele tem facilidade para conseguir massa em certas áreas do corpo. Como ele tem uma nuca curta indo para a média, existe um certo volume ali, puxado um pouquinho para trás. Ó, esse antebraço aqui ele já começa a aparecer mais, essa parte da frente perto do pulso. Então repare aí, os caras de nuca muito curta, até faltando um pouco puxada para dentro, esses caras são massa pura. É só olhar os lutadores de sumô, tá? A maioria esmagadora ali. Eu nunca vi um lutador de sumô de nuca longa ou de nuca média. Os nuca curtas são praticamente a maioria ali, sabe? Esmagadora. Então, começa a modelar mais ou menos dependendo do volume na nuca, né? Então, não vou entrar na parte técnica aqui, mas isso aí é algo que de forma empírica você consegue reparar. Você consegue andar na rua, vai na academia, em qualquer lugar, você vai perceber isso nas pessoas. Os caras mais maçudos dentro da academia, os mais fortes, mais maromba, às vezes o cara não é aquele cortadão gigantesco, mas ele é um cara que você olha, o cara é grande, tem uma certa estrutura, né? O corpo dele tem um certo volume de massa, aparenta ter bastante força, né? Você vê, o cara geralmente tem uma nuca mais reduzida, entendeu? Então acaba gerando esse corpo aqui, ó, mais maçudo, tá vendo? Então, não se enganem, meus amigos, não é todo mundo que pode fazer fisiculturismo, tá? Na verdade, todo mundo pode fazer. A grande questão é que nem todo mundo vai conseguir performar tão bem quanto outros, né? E tem muitas explicações para isso. Uma delas é a nossa estrutura base, é a nossa genética, né? Parte é a sua capacidade natural, a sua genética. A outra parte é o trabalho feito em cima disso. Então, se o cara já tem genética e ele vai para o universo ali, né, do fisiculturismo, vai para o universo do maromba, ele tende a performar mais rápido, né? Então, existe aí diferenças em nossos corpos, né? Quanto mais a gente consegue se compreender, melhor. Maior a capacidade que a gente vai ter para realmente performar melhor na vida, fazer escolhas um pouco mais assertivas, né? Então essa foi a análise do nosso querido Paulo Musi, né? Um cara aí criativo, filosófico, espiritual, né? Que exercitou bastante sua capacidade lógica. Por isso é um cientista que se comunica, é um cientista que tem uma emissora de TV, vamos dizer assim, né? Ele consegue lidar com a parte técnica, é um especialista em várias questões aí ligadas à máquina humana, mas consegue também se dirigir às pessoas, se conectar a elas, influenciá-las, né? Então, criativo, filosófico, espiritual, ele tem capacidade mais política, né? É um cara que vai mais para o campo das ideias, ele consegue entrar na mente das pessoas com um pouco mais de facilidade, usando suas ferramentas, né? Então, tem pessoas, tem criativos filosóficos e espirituais que usam a comunicação, tem outros que usam a música, a pintura, né, o artesanato, o que seja. Na sociedade, geralmente, pessoas com topo de cabeça elevado vão apresentar um pouco mais dessas características que eu estou trazendo. Tem mais facilidade para lidar com pessoas do que com coisas. Então, o Paulo Musi, pelo visto, ele lida com pessoas no nível de tocar na carne, né? No estrutural, entender o mecanismo, né? Então, um criativo filosófico espiritual trabalhando na medicina, que é ciência, né? Então, só para você ver aí como dentro da sociedade as características que eu trago aqui, elas se cruzam, tá vendo? Parte é o que eu estou analisando da pessoa, outra parte é o que ela faz da vida, é o que ela fez com isso, né? Então, no caso do Paulo Musi aqui, como eu conheço, sei que é um cara um pouco ali
né, de lidar com isso, com essa parte estrutural, mecânica, é um cara que ele está mesclando suas capacidades, tá vendo? A parte lógica é técnica, é algo que dá para você aprender e decorar, né? Mas aquela ciência mais humana, aquele fator humano dentro da aldeia, aquilo ali já existe uma coisa que vai um pouco mais além da lógica, né? Se você for lógico demais, você não consegue lidar com o ser humano, né? O ser humano, se você for tudo em número, tudo em dado com o ser humano, sempre tem alguma coisa no fator humano que foge, que a ciência não consegue explicar, não consegue medir, né? Então, cientistas, por exemplo, quanto mais o cara é técnico no assunto, menos ele sabe se comunicar, entendeu? Ele tem dificuldade para transmitir as ideias que estão na cabeça dele, né? Então, quanto mais técnico, quanto mais textudo, quadradão, mais dificuldade para se comunicar, mas uma precisão muito grande em dados. Agora, quando a testa começa a puxar um pouco mais para trás, já começa a ter essa sensibilidade, tá vendo? Mesclado com topo de cabeça, aí já forma aí um belo comunicador por natureza, né? Então, políticos, por exemplo, são comunicadores por natureza. Político fala bem, já percebeu? Geralmente os políticos, os bons políticos, aqueles que você vê que jogam game, né, eles realmente entendem o que estão fazendo ali dentro, sejam bons ou ruins, os caras, eles geralmente têm essa característica, topo de cabeça elevado, entendeu?